Bom, gente, ontem a gente bateu um papo, ou ontem, ou quando você tiver visto, sobre a revisão de estequiometria inicial, o que é uma equação, o que é o coeficiente, o que é o índice, interpretação de questão, que é o que vocês tanto pedem, como é importante interpretar as questões, como é importante ter segurança no que você está fazendo, e é isso que a gente está tentando levar para vocês, segurança. E além disso, um pouco de amor, né? Para que a gente possa espalhar essa alegria pelo Brasil todo, a quem a gente puder chegar. Então vamos trabalhar, vamos resolver questões, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Só vou pedir que você deixe o like. Aquela velha história de apertar aqui é um saco, mas se eu não pedir, cara, vocês acabam esquecendo. E a única maneira de divulgar é essa. E não é por nada não, mas é porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que não conhece esse conteúdo. E com isso vocês ajudam na divulgação da educação pelo Brasil. Então, ó, nós aqui estamos juntos. Bora! Primeira questãozinha aqui que eu escolhi para nós vermos se realmente aquele papo de a equação é a receita e o que eu tenho é a questão que diz. Vamos ler. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham uma massa de 5,6 gramas cada, ele acabou de dizer a massa do prego. Então vejam como é ele que diz a quantidade que eu tenho de alguma coisa. Acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem e ele dá a substância ferrugem. Uma substância marrom, insolúvel, produto da oxidação do ferro. E vejam que ele dá a equação, e não só ele dá a equação, como ele já dá balanceada. Não é obrigado que ele dê balanceada, mas nesse caso ele já deu, você vê os coeficientes, ó. Agora vejam a pergunta dele, vejam o comando. O comando ele vai dizer quais substâncias são importantes dessa equação. O comando é: qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Se o prego pesa 5,6, se ele só oxidou a metade, ele só oxidou 2,8 gramas, que é a metade do prego. Ele quer relacionar o ferro, porque é a quantidade que ele tem de prego, ó, 5,6 gramas de ferro com a ferrugem. O que é que vocês podem dizer? Que 2 mols de ferro, que é o que está escrito aqui, são capazes de gerar 1 mol de ferrugem. Como ele quer a ferrugem, a massa gerada, vamos transformar para massa. O ferro ele fala que pesa 56, como são 2 mols, 2 vezes 56 dá 112 gramas. É capaz de gerar 1 mol de ferrugem. Gente, 1 mol de ferrugem, se nós calcularmos a massa, F é 2O3, ficaria 2 vezes 56, mais 3 vezes 16, mais 18. 2 vezes 56 dá 112. 3 vezes 16 dá 48, mais 18. 48 mais 112, a gente tem aqui 160. 160 mais 18 dá 178. Então, 1 mol de ferrugem pesa 178 gramas. Uma coisa que é legal é sempre tentar encontrar números fáceis para a gente resolver. Vocês viram que o prego ele pesa 5,6 e que a massa do ferro é 56, então tem uma conta fácil. Gente, 112, eu posso dizer que é 2 vezes 56. A cada 2 vezes 56, eu tenho 178, não tem dúvida. Ele tem metade de um prego. O que é metade? É 0,5 ou 1/2, tanto faz, vezes o prego que ele falou que pesa 5,6. Então, quanto é que ele vai obter aqui? M. Michel, mas por que tu fez assim? Para a conta ficar fácil, gente. Porque 56 com 5,6, aqui dá 10 e aqui dá 1. Ficaria 2 vezes 10, 20. Ficaria 20 M é igual a metade de 178.
Se fosse 180, a metade era 90. Como é 178, a metade de 178 é 89. E aí, para nós terminarmos e marcarmos a resposta certa, ficaria M é igual a 89 dividido por 20. Se fosse aproximado, eu ia botar logo 90. Mas essa conta não é difícil não, né? Porque dá 8,9 dividido por 2. E 8,9 dividido por 2 é 4,45. Aí lá vai você começando a ter certeza que vai ganhar as questões do Enem. Porque vai. 4,45. E aí, questão fácil, médio, difícil? Comenta aí, o que é que você achou? Dá para fazer? Dá para desenrolar? Vamos em frente. Quero mais de vocês. Eu quero essa aqui agora. O que é que o cara diz aqui? Um carro sedã apresenta tipicamente 200 quilos de alumínio. Bom, ele já deu a massa, eu tenho 200 quilos de alumínio. Lembre que sempre que quem diz a quantidade é a questão. A equação é para me dizer quanto é que eu preciso. É para eu usar para encontrar lá o que ele quer. Eu tenho 200 kg de alumínio distribuído pelo chassi, pelo motor, pela cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. Então eu vou escrever isso. A bauxita, não é bu não, Michel, é bauxita. A bauxita, ela apresenta 50% da massa dela, que é de alumínio. Beleza. Aliás, de óxido de alumínio, que é o Al2O3. Então, 50% da massa da bauxita é a Al2O3, é esse óxido. Aí, considere a massa do alumínio 27 e a do oxigênio 16. A massa de bauxita, olha o comando, ele quer saber a quantidade de bauxita. Lembrem que na bauxita só a metade é a Al2O3. Beleza, então ele quer o total. Se ele quer a bauxita, ele quer os 100%. Ele não quer saber o Al2O3, ele quer saber a bauxita. Então leia o comando. Que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é. Você vai, poxa, Michel, como é que eu vou fazer? Gente, ele vai pegar o Al2O3 e a partir do Al2O3, com certeza, ó, como aqui tem 2 alumínios, eu vou obter 2 alumínios. O que mais não me interessa. Porque ele quer relacionar o Al2O3 com alumínio para depois eu ter a bauxita. Vamos ver se é fácil, médio, difícil. Quanto é a massa do Al2O3? Ficaria 2 vezes 27 mais 3 vezes 16. Daria 54 mais 48. 54 mais 48. Fazendo essa continha bem aqui, dá 102. A cada 102 gramas, eu vou obter 2 alumínios. O alumínio pesa 27. Seria 2 vezes 27, que é 54 gramas. Só que eu tenho que obter 200 quilogramas. Se eu tenho que obter 200 quilogramas, a quantidade que eu preciso do Al2O3, ó, a massa de Al2O3 é igual a massa de Al2O3 daria 200. Michel, pode deixar em quilo? Pode. Gente, esse grama, corta com esse grama, a resposta já vai dar em quilo. Vai dar 200 vezes 102 dividido por 54. Percebam que ele diz a massa de bauxita que deve ser empregada é mais próxima de. A gente pode aproximar. Aí tu olha para os itens. Os itens, eles estão distantes. Então vamos aproximar um pouquinho. Como é que essa conta ficaria fácil, sendo sincero? Sendo sincero, essa conta ficaria fácil se no lugar de 54 fosse 50. A gente sabe que se aqui é 54, quer dizer que se eu botar 50, o valor vai ser menor do que o que eu vou encontrar. Mas se eu colocar 50, eu corto 50 com 400. Quando eu cortar 50 com 400, aqui dá 4. 4 vezes 102, eu encontro que a massa do Al2O3 vai ser aproximadamente
4 vezes 102 daria 408 quilogramas. Só que esse valor aqui é um valor que se eu dividir por 50, em vez de dividir por 54, eu dividi por um valor menor. Então esse valor aqui, ele é um valor maior do que a minha projeção. A outra maneira seria a seguinte. Vamos ver outra maneira? Ver se o que é que vocês acham. Eu tiro isso daqui, tudo, ó. Aí vocês é que dizem o que é que vocês acham melhor. Como ele quer aproximadamente, e a conta ela é assim, 54, aqui no lugar de 102 eu poderia colocar 108. Porque 108 dividido por 54 daria 2. E 2 vezes 200, a massa do Al2O3 daria igual aproximadamente a 400 quilogramas. E aí os senhores e as senhoras percebem que nesse caso aqui, ó, como eu botei no numerador um valor maior do que o que eu botei 108 no lugar de 102, esse 400 aqui, ele é maior, tá certo, do que era para ser. E o Al2O3, essa é que é a grande sacada, o Al2O3 ele só é a metade da bauxita. Se isso aqui só é a metade, quer dizer que a bauxita ela é o dobro disso aqui. A bauxita deve ser aproximadamente 800 quilos. Na verdade, um pouco menos de 800, porque eu usei 108 no lugar de 102. Eu usei um valor maior. Então, se eu usei um valor maior, eu encontrei uma resposta maior. Isso aqui deve ser um pouco menor. Menor do que 800 quilos e próximo de 800 quilos, tem 756. Então, essa é a resposta. Se vocês fossem calcular direto, se vocês fossem realmente ir calcular o valor da maneira como ele é, e é possível, vocês encontrariam os 756. E é isso que a gente precisa, e é isso que a gente quer. Vamos para a seguinte. Olha o que é que rola aqui nesse momento. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com uma tampa perfurada, contendo cloreto de cálcio anidro. Anidro, A quer dizer sem, hidroágua, substância sem água. Aí ele diz que é o cloreto de cálcio. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade, transformando em cloreto de cálcio desidratado. Então ele diz o que eu tenho e no que ele se transforma. Ele diz quem é o reagente e ele diz quem é o produto. Está escrito. Considere que a massa da água é 18 e a massa do cloreto de cálcio anidro, quer dizer, sem água, é 111. Na hidratação da substância presente no antimorfo, na hora que ele é hidratado, o ganho percentual em massa é mais próximo de, mais uma vez, é mais próximo. A gente vai poder dar aquela nossa organizada. Qual é a equação? CaCl2 é o que eu tenho. O que eu vou formar é o CaCl2.2H2O. Isso significa que isso aqui vai entrar em contato com duas águas. Beleza. Quanto é a massa do CaCl2? Ele diz que é 111. Aí ele pergunta quantos por cento aumentou. Gente, se vocês olharem, isso aqui produziu o CaCl2.2 águas, que daria 111, mais, ele falou que a água pesa 18, 2 vezes 18. 2 vezes 18 dá 36. 36 mais 111, se a gente somar, daria 247. Aliás, 147. Michel está ficando doido. 147. Então, quantos por cento aumentou? Vocês sabem que vai ser 111 vezes x vai dar igual a 147. Quer dizer que esse x é 147 dividido por 111. Dê seu jeito. Dê seu jeito de tentar aproximar isso daqui. Como é que eu vou chegar aqui e aproximar? Será que você pode botar 100? Será que eu posso chegar aqui a 100 e tentar aproximar? Se os números estiverem muito longe, eu posso tentar botar 100. Mas 100 é muito, gente. 100 é demais. Então, se eu calcular 147 dividido por 111,
eu podia pelo menos pegar por 110, que já facilita, ó. 147 dividido por 110. Porque aí eu pego, corto um zero, ficaria 14,7 dividido por 11. Vejam se não melhora. 14,7 dividido por 11, isso daqui, se fosse dividido por 10, daria 1,47. Só que se eu estou baixando o denominador, o valor está aumentando, então fica maior do que o esperado. 1,47, que dá 47% a mais, é mais do que o valor verdadeiro. Então, não é 1,47. Agora, se você dividir isso aqui por 11 ou por 111 bem bonitinho, se você fizer a conta corretinha, você vai encontrar a seguinte coisa. Olha como não é muito difícil. Se você baixasse para 10, daria 47. Como o valor é 11, vai dar, como eu aumentei o denominador, vai dar menos de 47. Quem é o valor menor do que 47 mais próximo aqui? 32%. Mas, claro, está muito aproximado. Agora faça a conta. Divida aí 14,7 por 11. Se você dividir 14,7 por 11, que não é uma coisa que você tem muita dificuldade, você vai encontrar esses 32% aproximadamente. Ou procure outros valores que aproxime, que seja uma coisa que chegue perto. Por exemplo, 111 vezes 4 daria 444. Será que pode ajudar? Não, porque é 147. Mas quanto é que poderia ajudar? Talvez 111 mais a metade. Você tem que encontrar a sua solução para que a coisa fique mais fácil. A minha solução foi pegar esse 111, transformar em 100, saber que daria 1,47, que é 47%, né? Mas se eu sei que de 111 eu baixei para 100, se eu baixei o denominador, eu aumento o valor, então tem que ser menor do que 47. Menor do que 47, mais próximo, 32. Mas se você fizer a conta, você encontra certo, legal. Vamos para a próxima? Bom, gente, agora observem essa questão aqui, como ela é bacana. A obtenção de etanol utilizando cana-de-açúcar envolve a fermentação de monossacarídeos. Gente, guardem esse termo fermentação. O Enem ama isso daí. Porque quando você fermenta um açúcar, se for uma fermentação alcoólica, claro, você vai obter álcool e CO2. Isso é a maneira de você usar esse CO2 para expandir uma massa. Então você vai usar essa fermentação, no caso, para que eu tenha a massa do pãozinho gostosa, expandida e etc. Inclusive, se a fermentação é alcoólica, como ele está dizendo aqui, que produz álcool, quando você usa esse monossacarídeo, esse disacarídeo, esse açúcar para produzir o álcool, o que rola aí é uma coisa que, com certeza, deixa aquela massa com resíduos de álcool. Só que se você deixar descansar, ou se você deixar o recipiente aberto, esse álcool ele vai embora, ele volatiliza. E recentemente vieram com história, que não era falsa, de que o pão de forma estava contaminado, aspas, estava fazendo a galera ser pegue no bafômetro por causa do álcool. Aí você vai, poxa, Michel, mas por quê? Gente, produziu pão de forma. Teve a fermentação alcoólica. Quando você bota no forno, o álcool, a maior parte vai embora, mas ficam resíduos. Imagine que tu pega aquele pão e tu ensaca direto. Se você ensacar o pão ali direto, aquele álcool que sobrou como resíduo vai acabar sendo absorvido pelo pão. Então você está tomando o seu lindo café da manhã e você está ingerindo álcool. Aí pegue no bafômetro, você não fez nada demais, mas comeu esse pão que tinha essa parada, que tinha, infelizmente, esse álcool, e você acaba sendo pego no bafômetro por causa do álcool. Sacanagem, mas acontece. Isso não acontece com outros pães que ficam abertos, porque esse álcool ele vai evaporando, vai indo embora, tá de boa. Mas guarda, porque pode cair em alguma questão, né? Agora ele diz assim, um dos formadores é a glicose, cuja fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, de acordo com a equação.
Gente, se ele já diz os valores, vocês não têm que calcular. Ah, Michel, mas eu quero calcular e eu encontrei diferente. Você tanto não precisa calcular que ele não deu a massa dos elementos. Ele disse simplesmente 100 gramas de glicose produz 50 de álcool, ou seja, é a metade. Aí ele diz, em uma condição específica, obtém-se 80% da conversão, quer dizer, o rendimento é 80%. Eu só vou obter 80% do que eu estava esperando. Beleza. Que após a sua purificação, apresenta uma densidade de 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de glicose. Gente, qual é o volume de álcool obtido? Parou. 100 gramas de glicose me dá 50 de álcool, é a metade. Se eu tenho 50 quilos de glicose, eu vou ter a metade de álcool. Eu vou ter 25 quilos de álcool. Mas eu só vou ter isso se o meu rendimento fosse 100%. Ele me disse que o rendimento só foi 80%. Então, na verdade, a massa de álcool que vai sobrar na minha mão, a massa de álcool vai ser igual a, corta esse zero com esse zero, daria 8 vezes 25. 8 vezes 25, vá devagar, se você não conseguir botar o 8 vezes 25 direto, você pode botar 8 vezes 20, 160. 8 vezes 5, 40. 160 com 40, 200. 200 corta esse zero, a massa de álcool dá 20 quilos. Só que ele quer o volume. Como ele quer o volume, foi por causa disso que o bonitão aí, ele deu a densidade. Percebam que ele falou aí, sumiu a nossa questão, mas eu vou fazê-la aparecer. Isso aqui não é a próxima, tá aqui, ó. Eu sei que a densidade é 0,8 grama por ml, mas, poxa, tá em grama por ml, eu quero por litro. Michel, como é que eu transformo? Gente, grama por ml é a mesma coisa que 0,8 quilos por litro. Ah, mas eu não sei fazer. Quer aprender rapidinho? Quer aprender aqui como é que faz a parada? Olha aqui para você perder o medo. Transformação de unidade é importante para química, para física, para matemática, para várias matérias. Se o cara diz que é 0,8 gramas por ml, lembrem que esse M, ele não é uma unidade, ele é um número. Mili quer dizer 10 a menos 3. Micro quer dizer 10 a menos 6. Nano quer dizer 10 a menos 9. Pico quer dizer 10 a menos 12. Quilo quer dizer 10 a terceira. Então, se eu substituísse esse mili pelo que ele significa, ficaria 0,8 gramas por 10 a menos 3 litros. Sobe esse 10 a menos 3, cara. 0,8 vezes 10 a terceira gramas para cada litro. O que é 10 a terceira? Quilo. Então dá 0,8 quilos por litro. Por isso que grama por ml é a mesma coisa que quilo por litro. Não é porque Deus quis, não. Tem explicação. E você consegue fazer. Não me venha com esse papo aí que você não consegue, não. Porque você consegue sim. Então, se a densidade é 0,8 kg por litro, vai ficar 0,8 kg por litro é igual a massa, que é 20 quilos, dividido pelo volume, que é o que ele quer. Então, esse volume, 0,8 vezes 20, daria 20 dividido por 0,8, que é a mesma coisa que 200 dividido por 8. Se você quiser ir devagar, divida por 2. Daria 100 por 4. E 100 por 4 dá 25 litros. E você chega confiante e marca a letra C. Eu ainda vou colocar mais uma aula de estequiometria à frente para você assistir com calma, com questões um pouco mais densas, um pouco maiores, mas com saídas maravilhosas. Então, aguarda que vai ter logo depois. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!